Minutinho. Olá, boa tarde. Eu estou aqui hoje com o nosso projeto Compartilhando Saberes, com o nosso querido professor Paulo César Oliveira, não é isso? Pereira. Ex-reitor. Pereira, desculpa. Oliveira é o árbitro de futebol, não é? Comentarista de arte. É isso mesmo, exatamente. Mas tudo bem, são todos boa gente, não tem problema, né, Paulo? Isso. Olha, o Paulo ele foi presidente do CONIF e eu estava agora um pouco ouvindo aqui o discurso dele da posse dos 38 reitores lá em 2009, né, em janeiro de 2009, quando os reitores tomaram posse. E é uma pessoa que é uma referência na rede federal e a gente tem esse projeto que tem o objetivo, Paulo, de compartilhar boas práticas para os novos dirigentes. Então, essas entrevistas eu tenho feito com o objetivo de tentar transferir um pouco dessa experiência de gestão que vocês tiveram, né, à frente das diretorias e reitorias, né, para os novos diretores aqui de Santa Catarina. Então, tem sido um trabalho que eu tenho feito entrevistas com ex-dirigentes, conversando, perguntando algumas questões para ver se a gente compartilha. E é uma forma também de documentar um pouco a bela história dos dirigentes aí à frente da rede, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, Paulo, e dissesse assim, qual foi o seu maior legado ali à frente da reitoria do Instituto Federal de Goiás, né? Uhum. É isso, né? Bom, Jesué, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação e uma alegria imensa estar falando com você. Uma honra ter recebido esse convite e um prazer enorme estar falando sobre educação profissional. Você conhece bem esse grupo de ex-reitores que foram protagonistas dessa reestruturação da educação profissional. Nesse nosso grupo, a gente se reconhece dessa forma e não é para menos. Esse grupo foi o grupo que rompeu com o coronelismo na rede, um coronelismo que vinha sustentado por uma legislação que não permitiu a democratização das instituições, então tinha as malditas listas tríplices, listas sextuplas, em que era uma forma de quem nomeava os dirigentes da rede federal de tutelarem a rede federal, e esse grupo de reitores, eles primeiro viveram esse momento, conviveram com isso, lutaram para institucionalizar, para democratizar as nossas instituições e tiveram a grata surpresa, a grata oportunidade de isso coincidir, inclusive, com o governo do Lula, governo do PT e, particularmente, um governo do Lula, um presidente que foi aluno da educação profissional, foi aluno do Sistema S, e logo, muito rapidamente, compreendeu a diferença entre o papel e os objetivos do Sistema S e o papel da Rede Federal de Educação Profissional. As duas redes atuam na educação profissional? Sim, cada uma na sua perspectiva. E aí eu quero me limitar a falar da educação profissional pública, que é a do Sistema Federal de Educação. E esses reitores não só tiveram a oportunidade de romper com essa história de falta de relações muito democráticas nas nossas instituições, como chegaram no Conselho Nacional das Instituições com muitas propostas, com muitas disposições, incansáveis na luta, não só pela expansão da rede, mas pela melhor conceitualização da rede e a estruturação da rede para essa melhor conceitualização. E você conviveu com isso, foi reitor junto com a gente, foi pró-reitor junto com a gente, conhece cada uma dessas pessoas e conhece o potencial que elas têm. Um potencial não só de capacidade individual, mas de conhecimento, de trajetória, de luta, de construção de educação pública. E como você disse para eu me apresentar, eu queria me apresentar assim. Eu sou ex-aluno da Rede Federal, entrei na saudosa Escola Técnica Federal de Goiás em 1978, então aí
alguns pares de anos já vivendo a rede, 78. Sou filho de trabalhador da construção civil e de uma mãe guerreira, lavadeira de roupas, e junto com meu pai lutavam para oferecer dignidade e educação, não só para os seus, mas na humildade e no entendimento deles, tinha uma compreensão da luta social, que é você ser um trabalhador braçal. Não só eu, mas os outros meus 6 irmãos estudaram na escola técnica. Todos os filhos do seu Branquinho e da dona Maria estudaram na escola técnica. Então a gente fala, eu falo, com um bom conhecimento de causa. Aos 22 anos, me ingressei na escola técnica como professor. Consegui, depois de concluído o curso técnico, passar no concurso. Daí fiz engenharia, pós-graduação, licenciatura também. E sempre fui muito atuante na vida da instituição. Não apenas na condição de aluno, de servidor, mas como pessoa atuante, articulador político, né, para discutir o papel da instituição pública. Fui pró-reitor de administração, o que me fez, na condição de professor, compreender melhor a estrutura administrativa, a gestão orçamentária, a gestão de pessoas, a gestão de recursos, de uma forma em geral. E depois disso, fui eleito diretor do Cefet, concorrendo com outros 4 candidatos, e tinha previsão de primeiro e segundo turno, e logo no primeiro turno eu fui eleito diretor do Cefet. Sempre muito combativo, com um discurso de defesa das instituições públicas. Hoje isso é tido como uma atitude comunista, né? Então eu sempre fui comunista dentro das minhas lutas, porque as lutas sociais, de inclusão social, estão sendo desqualificadas com termos pejorativos, na perspectiva de colocar a gente como se a gente não estivesse fazendo uma luta histórica por romper com essas diferenças sociais ou minimamente ajudar para que essas diferenças sociais se reduzam. Então, enquanto professor, entrei como professor, fui aluno em 78, em 85 eu entrei como professor na instituição, fui eleito diretor-geral do Cefet, e fui o último presidente do CONCEFET, Conselho dos Dirigentes dos Centros Federais e Escolas Técnicas. Para quem achava que eu acabei com o CONCEFET, não. Se eu for o último, então acabou com o CONCEFET. Na verdade, nós elevamos a condição de CONCEFET a CONIF. CONIF. E eu também fui, graças aos colegas, reconduzido e tive... Acho que na história, eu não sei se tiveram outros, mas eu fui reconduzido e tive 2 mandatos sequenciais. Um de presidente do CONCEFET e o segundo de presidente do CONIF. Pouca gente se lembra. Essa sigla fui eu que criei. Foi uma discussão lá no grupo, cada um dá um palpite, outro, e aí eu sugeri a sigla CONIF. O nome e sobrenome nós já tínhamos, porque o nome e sobrenome é a identificação de qual é o nosso trabalho. Então, além de ser o primeiro presidente do CONIF, eu tive, coincidentemente, Josué, uma situação de que o meu mandato, logo depois da criação dos institutos federais, o meu mandato foi o primeiro que terminou. E aí eu fui o primeiro reitor eleito no Brasil. Nós fomos nomeados reitores pro tempore, e aí, coincidentemente, meu mandato terminou e eu fui eleito o primeiro reitor.
E naquelas lutas que você conhece, que são o seguinte, pautado em que regras? Meu mandato terminava, nós tivemos que instituir regras, e depois, como você sabe, o próprio Ministério da Educação e a CETEC publicaram regras, e eu tive que ter bola de cristal e definir regras na minha instituição para que, em seguida, a CETEC, publicando as regras, se elas confrontassem com as regras com as quais eu fui eleito, a comunidade, os opositores, fatalmente diriam que teria que ter outro processo eleitoral. Decreto 6986, né? Isso não aconteceu, felizmente, porque as instituições elas precisam estar permanentemente nesse debate, mas elas não podem sofrer pelas atitudes inconsequentes de alguns que, ao invés, em nome da democracia, tumultuam o processo, desqualificam o trabalho. Então é isso, essa é a minha primeira apresentação. Sou técnico em edificações, trabalhei como técnico em edificações, sou engenheiro civil formado, professor formado também, pós-graduado em licenciatura e, mais do que isso, sou um sonhador. Paulo, fico muito feliz de ouvir essa tua apresentação. Veja que nós somos muito parecidos na história, mas eu sou mais bonito, é claro. Veja que... Isso nem se discute. Isso não se discute. Eu também sou filho de trabalhadores rurais, né, Boia Frias também. Entrei aos 22 anos ali, 23 anos no IFSC, na Escola Técnica Federal, e paguei minha faculdade de engenharia mecânica desenhando planta de caça. Trabalhou como técnico de edificações, eu sou desenhista de arquitetura desde os 13 anos de idade, então temos muito em comum, fico muito honrado aí, né? A segunda pergunta, meu mestre, é o seguinte, você vê essa nova geração de diretores agora, né? Muitos deles entraram aí depois da expansão ter sido exitosa, né? E não pegaram essa história da rede federal, essa história de luta dos fundadores, né, dessa instituição. Que conselho você daria para um diretor de campus hoje que está iniciando a gestão? Afinal de contas, você, com essa experiência toda, depois que você sai do cargo, você provavelmente deve ter feito alguma reflexão. Poxa, interessante, eu fiz aquilo lá legal, podia ter feito desse jeito e tal. O que você hoje poderia ensinar a um jovem diretor de campus que está começando o trabalho? Olha, tem 2 ou 3 sintomas de envelhecimento. Um deles é você começar a contar casos. A hora que você começa a contar casos é porque você já está... O segundo, e é esse que você me pediu, é quando você começa a dar conselhos, né? Então, você está me perguntando que conselho... É sabedoria, não é de velho, é conselho de pessoas sábias de sabedoria, de experiências. E tem um terceiro também, é quando o preço das velas fica maior do que o preço do bolo, né? As velas ficam mais caras que o bolo. Mas sim, sem sombra de dúvida, com a trajetória que nós temos, com a história que nós temos, e não podemos ficar com falsas modéstias, a gente precisa, até para lutar, saber da nossa grandeza, saber da nossa força, ter clareza das nossas convicções. É claro que eu tenho muitas sugestões a dar, muitos conselhos a dar e muita torcida a fazer. Quando nós começamos a ampliação da rede federal, essa rede saltou de 150 mil, 200 mil alunos matriculados para 1 milhão de alunos matriculados. 1 milhão. Então, nós, no mínimo, multiplicamos por 5 o número, a quantidade de servidores da rede federal. Aquela rede que trazia na sua bagagem uma trajetória de vivência, de conhecimento e de luta, virou 20% do quadro de servidores da instituição. E aumentou em 4 vezes o número de campos, né? De 150 para 640, né? Então, 75%. Os campos novos são 75% do total de campos. E o quadro de servidores que
são todos novos nos campos novos e aumentaram também nos campos, nesses outros 150, passaram a ser 80% dos servidores. E aí a gente via com pesar o fato das pessoas chegarem e terem expectativas diferentes em relação às nossas, compreensão diferente, trajetórias diferentes. Mas isso é natural. Não que seja certo, mas é natural. Gente que chegava para ser servidor de uma instituição de ensino superior, e isso representava para alguns status, estatura, currículo. Outros que chegaram com um conceito equivocado do que é ser servidor público. Às vezes chegava o seguinte: bom, passei num concurso público, conquistei minha aposentadoria. Era como se estivessem ingressando na aposentadoria, porque o salário seria líquido e certo todo final de mês. Olha, eu estou dizendo de situações, de exceções e de posições equivocadas, que são aquelas que grande parte da mídia até tenta caracterizar o serviço público. Então, além desses, que são minoria, mas são muitos, chegaram outros com total desconhecimento. E os reitores, nós, à época, não sabíamos o que fazer primeiro. Era tanta obra, era tanto concurso, era tanto curso, era tanto aluno, e a gente trocando a roda do carro com o carro andando, né? Fazendo debate político, mas mesmo assim, Josué, eu acho que foi feito com muita competência, muita competência. Se eu pudesse dar um conselho aos gestores, eu daria o conselho de ficarem afônicos de tanto ouvir. Né? Ouvir, ouvir, e não é ouvir conselhos ali no gabinete, não. É abrir o debate, é estabelecer pautas de discussões, compreender a instituição na sua totalidade. Isso não é fácil, mas precisa parar e olhar com abertura, com ângulo de 360 graus, ver tudo que está em volta, compreender, ouvir conselhos de quem tem mais experiência, de quem tem mais vivência, mas não parar nesses conselhos. A partir deles, construir pautas, hierarquizar pautas, para que você não comece fora de hora. Ah, vamos discutir a evasão escolar? Se discutir a evasão escolar fora de contexto, não vai para lugar nenhum. Se discutir trajetória do aluno dentro da instituição, sem isso estar dentro de um contexto e de uma sequência de discussões e de acúmulos, não vai a lugar nenhum. A gente fica discutindo pequenas obras. A gente tem que discutir, compreender o todo e desenhar o todo, apontar os gargalos, as discussões, os desafios de toda essa contextualização e estabelecer uma sequência de discussões, debates, para você entender a opinião do outro, entender a opinião de quem pensa diferente de você. É quase que um jargão, né, dizer que as pessoas às vezes gostam de conversar com aquelas que falam a sua mesma língua. Ah, não vou falar com aquele outro ali, não. Ele é muito chato. Ah, não, ele é do contra. Não. São as bolhas, né, Paulo? São as atuais bolhas, né, das redes sociais de hoje, né, que se fala, né? Eu vejo gente muito bem intencionada dentro da rede, que conviveu com a gente, que acha que só o grupo dele é capaz de cuidar da instituição. E luta para fazer todos os seus sucessores, porque eles é que são os
iluminados, indicados por Deus para cuidar. Não, a gente tem que estabelecer a pauta de discussões e saber qual é o papel da nossa instituição. E apoiar toda e qual. Não é combater candidatos, é combater ideias, é discutir ideias, para que você faça cada vez mais as pessoas se agregarem em torno das boas ideias. Vamos discutir então. Eu começaria pelo seguinte: se você me pedisse uma discussão. Primeiro, quem somos? Quem somos? É discutir a rede federal. Qual o nosso papel? Abra uma discussão, põe isso em pauta em todos os campos do Brasil. Qual o papel da rede federal? Pode discutir um ano e bote no papel isso. Quem faz defesas indecorosas não tem coragem de botar no papel, não vai nem para o debate. O papel da rede federal é cada vez mais migrar para a pós-graduação. Passa esse debate. Eu não estou nem adiantando a opinião. A rede federal evoluiu e agora pode ir fechando os cursos técnicos. Traga a Universidade Tecnológica do Paraná, o Cefet do Rio, o Cefet de Minas para esse debate, para entender o que é que eles estão defendendo. Se é isso, dá uma chegadinha ali no Canadá, né? Nós já fomos lá, pegava a bicicleta e ia, não, Jesus? Dá uma chegadinha em Londres, na Inglaterra, dá uma chegadinha na França, dá uma chegadinha na Alemanha, dá uma chegadinha no Japão e olha como é que a educação de nível técnico, de nível médio é tratada lá, para a gente fazer o debate com quem não sabe o que está defendendo. Ou sabe o que está defendendo e defende um país elitizado, segregado, com concentração de renda, com mão de obra barata. É isso que eles dizem de empresários que são sacrificados no Brasil, porque a mão de obra é cara. Mão de obra é gente. Mão de obra é gente. Se os empresários querem mão de obra barata, não é que eles querem pagar menos impostos, não. Querem mais desempregados para a mão de obra ser mais barata. Bom. Perfeito. Professor Paulo, o senhor, assim, como reitor, deve ter enfrentado uma situação dos diretores falando em autonomia, ou esse relacionamento campus com reitoria. Aqui no IFSC, por exemplo, eu sou um dos defensores que os campos deveriam ter um pouco mais de autonomia do que tem. Isso varia muito de reitoria para reitoria Brasil afora. Como é que você enfrentou essa questão do campus querendo ter mais autonomia, mas mantendo a identidade da reitoria, da instituição como um todo aí no seu estado? Talvez outras pessoas tenham uma opinião diferente em relação à minha gestão. Mas eu não tive esse problema. Eu não tive esse problema porque, na verdade, eu compartilho do mesmo pensamento seu de que os campos precisam ter mais autonomia e, no meu ponto de vista, nós demos muita autonomia. E como você conhece a dureza dos meus posicionamentos e das minhas cobranças, um dia o Sérgio França disse o seguinte: olha, Paulo, você tem muitos inimigos, viu? Dentro do MEC. Muitos inimigos. Mas eu quero te dar um detalhe. Todos te respeitam. Todos te respeitam. Então, dar autonomia significa dizer não necessariamente apenas dar liberdade. É atribuir responsabilidade. E muita gente não quer ter responsabilidade, quer ter a liberdade. Então, na condição de gestor, de reitor, isso foi um pacote. Uma coisa e a outra caminham juntos. E o Instituto Federal de Goiás foi estruturado dessa forma. Como é que você dá mais autonomia? Os cargos repassados pelo MEC, CD3, CD4, CD2, né, CD2 é a diretoria, foram passados a CD3 para os campos. Não tinha só gerente administrativo, tinha diretor administrativo. E aí você dava uma estrutura e uma estatura para o campus
para ele ter autonomia para a aplicação do recurso. E como é que era essa liberdade? O Instituto Federal tinha um planejamento geral. Os campos tinham metas a serem cumpridas, tinham regramentos, que era o regramento do Instituto Federal. O regramento escrito pelo Paulo César, não. O regramento debatido nas instâncias, no PDI, nas assembleias, nas reuniões do conselho diretor. O que é combinado não é caro. Você estabelece regras claras, Jesué, e completas. Então, não adianta você apenas ser um lutador, um ativista, um defensor, se você não for um bom gestor. E tem gente que acha que ser bom gestor é ser agradável, é ser populista, tem que ter tudo isso. Você é um representante da comunidade, você tem que ser agradável, tem que ser simpático, tem que ser acessível, tem que ser tudo isso, e tem uma responsabilidade enorme de ser reitor. Eu fui presidente fundador do sindicato aqui do Instituto Federal de Goiás. Quando o sindicato veio me cobrar posicionamentos, eu disse, olha, eu não sou mais presidente do sindicato, eu sou o reitor. Eu não posso atuar como presidente do sindicato, eu tenho que atuar como reitor. As minhas atribuições e as minhas responsabilidades são outras. Elas não divergem na essência do que vocês defendem ou do que eu defendi como presidente do sindicato. Mas os papéis são diferentes. O sindicato, se ele quiser reivindicar não reposição de aula em greve, faça. O reitor vai defender a reposição. Não vejo conflito em nada disso. Voltando ao assunto da autonomia, essa autonomia precisa ser pautada numa organização institucional efetiva. E eu respeito quem não alcançou toda essa organização institucional, e talvez a instituição que eu dirigi não alcançou, mas você não dá autonomia antes de estabelecer as regras, antes de estabelecer as responsabilidades. Não é deixar só. Como é que você faz com os filhos? Você cria, educa, dá condições e dá autonomia. Não é nasceu, você solta na rua, não é assim. Não sei nem se o exemplo que eu estou dando é bestial, mas voltando aqui, olha, você organiza a instituição, você estabelece as responsabilidades, você dá autonomia. Como é que a gente fazia as aquisições? As aquisições dentro do Instituto Federal. Tinha um planejamento geral. Cada diretor era obrigado a apresentar o seu planejamento geral ao conselho de diretores. E esse planejamento era analisado tecnicamente. Olha, espera aí, por que um campus que tem 100 professores e 1.000 alunos precisa de 5.000 resmas de papel e o outro campus com o mesmo tamanho precisa de 1.000 resmas? Como é que é isso? Ah, não, eu vou estocar, eu não vou estocar, tem que estocar. Não, toda essa discussão tem que ser feita, desde a gestão financeira até a gestão de quadro, de pessoal, de cursos, etc. Agora, quando eu saí da reitoria e fiz uma discussão da estrutura organizacional durante 6 meses, o meu primeiro mandato de reitor do Cefet, de diretor-geral do Cefet, cargo servia para acomodar apoiadores de quem o elegeu. Quando eu assumi, eu disse, vamos discutir a estrutura organizacional, porque isso aqui precisa funcionar. Precisa funcionar dentro de uma concepção ideológica. Concepção ideológica é você defender que essas instituições têm um papel fundante, central de inclusão social, é uma discussão ideológica. Não venha querer dizer que isso é coisa de comunista. Se for, então é. Mas tem que fazer a discussão ideológica do papel da instituição. Tem muita gente que quer que essa instituição sirva a outras coisas. Quando o Sistema S pega dinheiro público para
Profissionalizar os seus trabalhadores dentro da sua lógica de compreensão de sociedade é uma concepção ideológica. Também são comunistas? Então, a nossa estruturação, concepção de estruturação da instituição, ela precisa ser... Tem muita gente, Jesué, que acha que é bom gestor. Inclusive eu. Né? Tem um livro de recuperação de estruturas de concreto, prédios que querem cair. Como eu sou engenheiro, eu já atuei muito nessa área estrutural, de patologias de estruturas. O autor começa assim: todo imbecil pensa que sabe fazer concreto. E o pior é que faz. Então, eu diria, todo imbecil acha que é bom administrador, e o pior é que administra. Então, a melhor forma de você não ser um imbecil é você abrir o debate, é você estar aberto às críticas, é você ouvir opiniões contrárias. Né? E nessa correria toda, eu tentei fazer isso, mas pequei, porque debati pouco. Com os alunos, ainda menos, porque não dava tempo. Mas se você me perguntasse aí do conselho, um dos conselhos, eu dizia: ouça, faça autocrítica, enxergue a instituição como um todo, respeite as opiniões contrárias, comece contextualizando para depois tomar ações pontuais. As ações pontuais, elas são importantes, desde que elas estejam dentro de um contexto e de uma sequência lógica. Senão, não serve para nada. Não serve para nada. Quando nós nos elegemos no primeiro mandato, a minha equipe chegou e falou: não, nós temos que fazer isso melhor, isso ele faz assim, nós temos que fazer 3 vezes mais, e não sei o que. Eu falei: peraí, nós não estávamos falando que estava tudo errado? Por que agora nós queremos fazer melhor? Nós temos que fazer diferente. Não é melhor, não. Estava errado. Não é que estava fraco. Vocês estavam dizendo que estava errado. Então, vamos discutir se estava errado, se estava certo, se tem que ser melhor ou se tem que mudar o rumo. E, de vez em quando, Jesus, nós temos que ter a humildade de reconhecer que, às vezes, quem estava errado éramos nós mesmos. E repensarmos, redirecionarmos. E não custa nada, inclusive, você chegar para quem você dizia que estava certo e dizer: olha, eu vim aqui reconhecer que era você que estava certo. Beleza, Paulo. Aliás, eu me lembro bem na época do Pronatec, né, quando você cantou a bola bem cedo, né? Antes de todo mundo, você chamou a atenção do que significava o Pronatec, e você era uma pessoa totalmente alinhada, né, ao governo, mas percebeu ali que era um erro, né? Olha, Paulo, você sabe que a gente poderia conversar por horas e horas, mas como a gente tem um tempo limitado, a última pergunta, e aí você pode fazer suas considerações finais, aí a gente pode fazer outra entrevista no futuro, sobre outro assunto. A última entrevista é algo que eu conversei com você recentemente, no meu doutorado, que foi desenvolvimento regional. Como é que você vê o papel dos campos, né, no desenvolvimento regional? Qual é essa importância? Aí você pode já dando suas considerações finais para o nosso encerramento, pode ser? Pode ser, sim. O Instituto Federal de Goiás foi uma das primeiras instituições a consolidar o Observatório do Mundo do Trabalho. É verdade, e aí, eu tenho isso. E aí eu tive o privilégio e a satisfação de convidar bons profissionais, bons professores, que tinham uma compreensão social muito boa. Aliás, 2 eram professores de história e foram os que estruturaram, muito radicais, mas é muito bom você discutir com radical, com quem não é radical, porque você vai na essência, na raiz dos problemas. E aí, esses observatórios me subsidiaram muito em relação à estruturação dos cursos no Instituto Federal de Goiás. Nós somos muito felizes. E eu, como presidente do Conselho Nacional de Reitores que fui convidado para visitar vários estados e vi que alguns pecaram em relação a isso e se arrependeram amargamente de criar determinados cursos e depois está com um quadro de professores lá aí
ou não tem como acabar com o curso, ou esse quadro de servidores fica desprestigiado, escanteado dentro da instituição, enfim, uma coisa muito ruim. E aí, só com o passar do tempo é que você vai reajustando. Esses arranjos, nós precisamos começar, e aí, na época que a gente discutia a expansão, eu ia aprendendo a cada dia, né? A gente aprendeu a ouvir na mídia só arranjos produtivos, não era isso, Jesué? Isso. Depois viram culturais, sociais, né? E aí a gente começou a ouvir falar em arranjos sociais, como é que a sociedade se organiza, como é que ela se vira, né? Arranjos culturais, o respeito à cultura da região. E vamos e convenhamos, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. Você não pode só pegar os arranjos produtivos, porque isso pode mudar e a instituição ficar refém de ter feito um diagnóstico muito acelerado e depois o campo se consolidar numa área que desaparece. Né? Você está me ouvindo ainda? Não, com certeza. Olha, vou dar um exemplo. Goiás tem uma região ali, Niquelândia. É uma região mineradora, certo? Você não tem necessariamente que criar um curso de mineração lá dentro da jazida, não. Não tem. Uai, Paulo, não tem? Não. A gente precisa compreender que o profissional da mineração, ele é nômade. Você pode formá-lo num grande centro, que ele vai se deslocar, porque se você monta um curso de mineração lá perto de uma jazida, e aí você preenche todas as vagas de trabalho lá, como é que ficam os outros? Tem que sair de lá? Tem. Ou vão ser desempregados da mineração lá dentro da jazida. Então, isso não é tão simples e matemático assim. E olha que eu sou da área de exatas. Eu sou engenheiro. A tendência é de fazer um raciocínio, um raciocínio dentro da racionalidade, dentro das equações. E as coisas não são assim. Há de se relatividade de compreender cada curso. Um campus lá, depende. Olha, o campus pode ter uma atuação regional. Vou dar um exemplo aqui, Josué, apesar de você ter dito que o nosso prazo está curto. Nós implantamos um campus no médio norte do estado de Goiás, bem no centro do estado de Goiás. Lá tem um braço de uma represa de Serra da Mesa, do rio Tocantins, em que, à margem do rio, tinha 2.000 famílias que sobreviviam do lago da represa da usina de Serra da Mesa. Eu implorei, durante 4 anos, para o diretor do meu campus, dentro da sua autonomia, que nós conversamos agora mesmo, rapaz, lá dentro da verba de extensão, você faz uma aquisição de alevinos que vem do Mato Grosso, de Manaus, de onde vier, e povoa esse lago, porque 2.000 famílias vivem da exploração do lago, e os peixes estavam acabando. E aqui para nós, você que é dinâmico, que dificuldade que tem você comprar 1 milhão de alevinos, Josué, com dinheiro público? Você sai até na televisão, né? Então, quando você fala de arranjo produtivo, eu não preciso necessariamente criar um curso de pesca lá. Eu posso até criar, mas eu posso criar um curso na área de preparação e de produção de alimentos congelados, né? Qualquer coisa assim. Agora, quando você me pergunta dos arranjos, eles precisam observar essas nuances. Precisa, então, é aquela história. Não seja um imbecil, porque todo imbecil acha que é e faz. Precisa compreender esses arranjos no seu contexto. Inclusive, eu citei o exemplo da mineração,
mas inclusive outros eventos de outros produtos que são temporais e eles esgotam. Nós não estamos falando que o petróleo é um combustível fóssil esgotável, que nós temos que caminhar para outras alternativas energéticas. Estamos caminhando para a gente entender com esses arranjos. Eu queria te sugerir a leitura de uma pequena fábula, que ela já foi até reescrita por alguns que deformaram a fábula, e talvez você até ao procurar na internet vai vê-la deformada, mas é uma fábula que é chamada A Fábula dos Porcos Assados. Depois você anota. Né? Eu vou procurar, mas eu conheço. Pois é, que é aquela de dizer, como é que agora eu desmancho essa estrutura quando você vem simplificando o processo? E as coisas simplificam. E você não pode estruturar a instituição com arranjos produtivos mal avaliados, que não sejam perenes, que não gerem emprego, que não gerem renda ao trabalhador. É isso? Para finalizar, Jesué, você que está cortando o meu tempo aí, eu vou usar uma frase do filósofo Jesué, que queria me empurrar um celular e comprar um celular novo. Jesué, você lembra da frase? Lembro. Jesué, você precisa me ajudar a te ajudar. Muito bom, Paulo. Se você fica cortando o meu tempo, eu não tenho como te ajudar. Olha, Paulo, vamos fazer o seguinte, você é uma pessoa que, para mim, assim, primeiro, dizer bem claro que eu tenho o maior orgulho de entrevistar você e conversar contigo e ter trabalhado um pouco contigo também, porque eu ouvi em ação naquela época onde precisava realmente ter ação, né? Onde precisava de liderança, né? E a gente sabe o quanto é importante o enfrentamento, principalmente hoje, né? Quando você vê que a nossa rede federal vem sendo atacada de tudo quanto é lado, né? Então precisa ser um leão. Precisa ser um leão para defender essa rede hoje, porque senão a gente vai ser comido, né? Então, veja, vamos fazer assim, a gente encerra aqui, eu te agradeço muito por essa primeira parte, olha, já estou prometendo já, porque eu criei essa ideia aqui, porque a ideia é compartilhar boas práticas, mas eu tenho certeza que tem muitas outras questões que a gente pode abordar futuramente, e a gente vai fazendo isso aos poucos, porque eu acredito que esse projeto ele não pode ter fim, né? A gente precisa sempre ouvir os colegas, até por um exercício de mentoria, um exercício de humildade também, para aprender com quem já esteve em campo, né? Quem já trabalhou, quem fez, inclusive com as pessoas que fizeram muito, né, pela rede federal, né? Então, fica aqui, então, meu agradecimento em nome da equipe do professor Gariba, né, que eu faço parte agora de uma equipe eleita e que ainda não assumiu por conta de problemas com o MEC, inclusive, dessa questão da nova maneira de se ver a educação profissional, que agora a dificuldade para se nomear o eleito é muito grande. A gente já tem mais 16 reitores não eleitos nas universidades e institutos do Brasil afora. Então, isso é uma grande preocupação, que seria também objeto de uma pergunta sua, que eu gostaria de fazer para você também futuramente, né? Como você vê a nossa capacidade de enfrentamento diante de tempos tão difíceis como esse, né? Tempos, como diria, bicudos, né? Onde as pessoas estão perdendo a paciência de ouvir o outro lado. Eu lembro muitas vezes, quando a gente às vezes discordava, mas como tinha debate no CONIF, a gente debatia, né? E a gente tinha respeito. E hoje em dia parece que você discordar torna a pessoa inimiga da outra, né, Paulo? E isso não é assim. Então, mais uma vez, em nome da equipe professor Gariba, eu gostaria de agradecer imensamente a tua disponibilidade de tempo, parabenizar realmente pela tua história de vida, que é muito incrível, realmente é uma história de vida que explica muito por que o Paulo é assim. Quando você ouve, eu não sabia de tudo isso que você me contou hoje, eu acho que isso explica um pouco essa tua paixão, esse teu amor aí pela educação profissional, o quanto você era um leão, né, em defesa da nossa rede, né? Eu só tenho que agradecer aí por ter convido contigo e por você ter me dado esse tempo aí, tá bom? Primeiro é uma alegria, Jesué, eu gosto muito de você, nós somos amigos, nós somos irmãos, a admiração é recíproca, a capacidade, o seu potencial, como de vários outros colegas, é recíproco. E eu fico cuidadoso para não ficar exibido e envaidecido, mas fico muito feliz com os elogios.
Um dia eu ouvi do Pedini, você conhece bem o Pedini, já conviveu muito com ele. Claro. Ele disse uma vez na reunião do CONIF, se referindo a mim, ele disse o seguinte: eu achava que eu era um apaixonado pela educação profissional. Até me emociono, né? Ele dizia assim, olha, eu conheci o Paulo e eu achava que eu era um apaixonado pela educação profissional. É show, né, Paulo? Isso é incrível, assim, a gente precisa mesmo resgatar essas memórias, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte ali do grupo de ex-reitores. Eu sei que eu não sou muito participativo, né? Porque eu sou um pouquinho mais de fora, né? Você é muito querido, você é o nosso mascote. Então, o pessoal tinha medo de me ver, né? Toda vez que me via, vai ter intervenção em algum lugar. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa assim, que não era muito querido ali, mas eu sempre fui muito bem recebido por vocês e eu sempre tenho muito agradecido. Esse aí é quem fica desejando os nossos cargos. Mais ou menos isso. Então, assim, eu sei muito bem que ali eu fui muito bem recebido no CONIF, eu só tenho que agradecer, né? Você é um coringa da Rede Federal, é só isso. Obrigadão, Paulo. Eu te ligo depois, mais tarde. Obrigado, Paulo, por enquanto. Tá bom, eu fico aguardando. Desculpa aí o contratempo do desencontro. Imagina. Muito obrigado, Paulo. Vou parar a gravação aqui. Espera um pouquinho. Manda lá um abraço lá para sua equipe.